Você já percebeu que às vezes não é a falta de dinheiro que nos deixa pobre, mas talvez a forma que lidamos com ele? Eu já tive muitos erros financeiros e já mudei muito a minha mentalidade de como eu penso do dinheiro hoje e como eu pensava antes. E esses erros me trouxeram até aqui e eu vou contar hoje para vocês 8 erros que eu fazia que me deixava cada vez mais pobre. Vem comigo! Para quem não me conhece, eu sou a Camila e aqui no Essencial falamos de como o minimalismo pode ajudar você a melhorar a sua vida e deixar ela muito mais simples e muito mais leve até na vida financeira. Eu já tenho alguns vídeos aqui falando sobre o minimalismo e a forma de lidar com o dinheiro e como as pessoas minimalistas veem essa parte das finanças, né? E não é somente cortar gastos, né? Diminuir as compras, todas essas questões que muita gente acha que é basicamente o minimalismo. O minimalismo hoje me mostrou uma nova forma de lidar com o dinheiro. E eu vou mostrar para vocês o que eu fazia de errado que me deixava cada vez mais pobre e eu não conseguia sair dessa bola de neve. Vou contar hoje então 8 coisas que eu fiz que eu não recomendo para você fazer. E se você estiver fazendo, para você começar a mudar o seu pensamento e olhar de uma nova forma esses problemas. A primeira coisa que eu fazia que me deixava cada vez mais pobre era comprar por impulso. Novamente a gente fala da questão de compras, né? Mas eu comprava muito, realmente coisas que eu nem precisava. E eu acho que acontece isso com muita gente. E chega num ponto que a gente nem percebe o tanto que a gente está gastando. Vai passando no cartão em várias vezes e comprando coisas que nem precisa e quando vê, você ou já está com uma dívida muito alta, ou cartão muito alto, ou você percebe que realmente todo o dinheiro que você tinha, você gastou com compras por impulso. O que eu comprava muito por impulso eram coisas de decoração de casa e também roupas, mas é assim, basicamente era quando coisas estavam na promoção. Então, se tinha uma coisa que estava na promoção, eu às vezes nem estava precisando, ia lá e comprava. E coisas de decoração era realmente por impulso mesmo. Eu olhava, ia numa loja, via, ai que bonito, tal, traz para casa. Compra, às vezes nem precisava. E as compras de roupa eram muito compras pela internet. Então, eu comprava muito desde que saiu o AliExpress, não sei se vocês lembram, já faz muito tempo, foi o primeiro, o primeiro site da China que começou. Então, eu comprava muita roupa. Logo que lançou, a gente ficava com medo, né, de não chegar, ele demorava bastante para chegar, mas chegava e as roupas eram de qualidade. Então, eu comprava muito no AliExpress e depois foi só embolando. Aí saiu outras plataformas e agora a Shein. Então, assim, a gente acaba com a facilidade comprando muitas coisas por impulso, principalmente com roupas. Esse então era um dos meus maiores pontos fracos, que a hora que eu via, eu já tinha gastado um dinheirão com compras por impulso. E com o minimalismo eu aprendi a me perguntar, fazer algumas perguntas antes de comprar alguma coisa. E a pergunta principal que dá para você fazer aí também é você se perguntar: eu realmente preciso disso? Ou eu realmente não tenho outra coisa parecida que faz essa mesma função? Então, as compras por impulso, se a gente perguntar algumas coisinhas antes, já vai facilitar muito e eu tenho certeza que você não vai comprar mais. Eu já fiz um vídeo falando também sobre como diminuir essa questão de compras, né? Como você controlar e comprar menos. Então depois eu vou deixar no final aqui para vocês verem, se vocês estão com esse problema de comprar muito por impulso, como você vai diminuir as suas compras. O segundo erro, que era um dos piores também, era parcelar tudo no cartão. E além de tudo, né, eu tinha mais de um cartão. Então eu parcelava com muita facilidade e quando eu ia vendo e já tinha virado uma bola de neve. Então às vezes você faz parcelas pequenas, né, e vai comprando, aí parcela em 10, parcela em 8, vão ficar parcelinhas pequenas, mas 10 vezes é quase o ano inteiro você pagando aquela parcela. Imagina você pagar coisa de lá, tá em dezembro, pagar coisa que comprou lá no começo do ano. Então, ia virando uma bola de neve, porque todo mês eu acabava comprando mais e mais coisas. E aquelas pequenas parcelas ficavam uma fatura enorme no cartão. Então, hoje em dia, eu consigo lidar melhor com cartão de crédito, tenho apenas um.
e faço em menos parcelas. Quando é uma compra muito grande, eu compro em algumas parcelas sim, mas a maioria das vezes eu tento passar em uma vez só, para já passar naquela fatura e já finalizar. Só compras um pouco maiores, um pouco mais caras, que daí eu acabo parcelando no cartão. Mas hoje então eu já tenho uma saúde ali financeira melhor com o cartão de crédito, porque eu tenho apenas um e eu consigo organizar as minhas finanças, porque eu não tenho muitas parcelas cumpridas, então o ano inteiro tem que pagar, então eu já consigo administrar melhor. E esse é um dos maiores vilões do cartão de crédito. Não é que o cartão de crédito é ruim, mas o problema é nós parcelarmos muito e muitas vezes. Então, vira uma bola de neve, que chega um ponto que você acha que você está com uma parcelinha pequena, mas a sua fatura está enorme por conta das outras parcelas que estão para trás. E a terceira coisa que me deixava cada vez mais pobre era gastar com coisas que eu nem queria, só para basicamente me aparecer, ou para ir em algum lugar, ou para mostrar para as pessoas que eu estava bem financeiramente. Então, muita gente, pode ser que acontece isso com você, acaba gastando por aparências. Então, você compra mais coisas para mostrar para as outras pessoas, você compra um carro para poder se aparecer, você compra ou vai em alguns lugares que você nem podia ir, nem tinha dinheiro para ir, mas você vai passando no cartão, você acaba comprando sem realmente poder. Então eu já fiz muito isso e acabou que foi minando as minhas finanças, porque eu gastava muito mais do que eu podia com coisas que eu não tinha necessidade. Eu achava que eu precisava de algumas coisas de marca melhor, eu achava que eu podia ir em alguns ambientes que eram um pouco mais caros, né? Mas não é bem assim. A gente tem que se adequar a nossa vida ao nosso faturamento, ao que a gente recebe. E se você está recebendo um salário e gastando mais, ou comprando muita coisa, ou indo em lugares que não cabem no seu bolso, acaba minando as suas finanças sim. E isso aconteceu muito comigo, até que eu conheci o minimalismo e percebi que eu não precisava viver de aparências e eu não precisava daquelas coisas para me sentir bem, para me ter uma vida boa. Eu percebia que isso era só um sinal de carência, que eu queria realmente ter aquelas coisas para outras pessoas verem, ou até mesmo para poder ir em ambientes que eu ainda não podia ir com a minha condição financeira. E isso acaba minando mais ainda, e eu nunca vou conseguir chegar lá, né? Eu nunca ia conseguir pular de um patamar para uma condição melhor, porque eu estava gastando até sem ter. Então esse foi um erro que me atrapalhou bastante. Gastar com coisas que realmente não eram para mim, que eu não tinha ainda dinheiro para comprar. O quarto erro era não ter o controle dos meus gastos. Antes, há um tempo atrás, eu não anotava as coisas que eu gastava. Então, eu nunca sabia no que eu tinha gastado. Hoje eu faço uma planilha financeira, que eu olho tudo que eu gastei no cartão de crédito no final do mês e coloco ali na planilha com os outros gastos, tudo, e consigo ver aonde eu estou gastando mais, onde não, aonde eu consigo tirar, né, economizar algumas coisas para o próximo mês eu não gastar com aquilo. Então, eu faço esse balanço financeiro no final do mês. Tem gente que gosta de anotar os gastos todos os dias. Eu já tentei fazer isso, mas não funcionou para mim. O que funciona para mim é fazer um balanço final mensal, que eu consigo ver onde eu gastei, o que dá para economizar, o que não, e realmente eu me programar para o próximo mês, tá? Então, realmente, quando você não anota, eu anotava nada o que eu gastava e nem olhava a fatura do cartão também. Daí, quando eu via, já estava aquela bola de neve de cartão mais alto, de eu nem sei com o que eu gastei. Então, às vezes eu olhava lá no cartão e falava, meu Deus, mas como é que eu gastei tudo isso? Não é possível. Realmente, se você não anotar, se você não ter esse cuidado de analisar as suas faturas, você nem vai lembrar com o que gastou. E normalmente a gente gasta muito além do que realmente precisava. Então hoje eu tenho essa organização financeira, eu anoto tudo e facilita muito o meu controle. E eu consigo perceber aonde eu estou gastando aqui, que não era para gastar, o mês que vem eu vou tentar dar uma economizada nessa área. O quinto ponto é acumular coisas desnecessárias em casa. Desnecessária que eu digo é que não faziam parte da minha vida. Então eu comprava tantas coisas que eu nem usava. Então
Então, quando eu comecei a destralhar a minha casa, as minhas coisas, eu percebi que às vezes tinha coisa que eu tinha comprado que eu nem tinha usado ainda. E já fazia um ano e pouco, e eu não usei. Então, se eu não usei, é sinal que realmente era totalmente desnecessário. Então, para o meu estilo de vida, eu tinha muita coisa, principalmente coisas de casa, mas roupas também. Então, eu já tive sim, já tirei do guarda-roupa roupas com etiqueta, que eu comprei, não usei e foi passando o tempo e eu realmente vi que aquilo não era para mim, não era minha cara e eu nunca tinha usado. E mesma coisa com coisas de casa. Então, eu sempre gostei muito de coisas de decoração, mesa posta, essa questão de jantar e tal. Então, eu tinha muitas panelas, eu tinha muitos pratos, né? Todas essas coisas de louça. Sendo que eu sou uma pessoa que nem recebo muitas pessoas em casa. Eu nem sou uma cozinheira tão boa assim. Talvez eu acho que inconscientemente eu queria suprir essa minha falta de habilidade na cozinha, tendo coisas mais bonitas e mais charmosas para servir. Alguma coisa assim, né? Mas eu nunca fui boa na cozinha e eu nunca recebi muita gente em casa, principalmente para comer. Então a gente tem o costume de sair para fora com os amigos, né? Sair para comer fora e tal. Porque realmente não é o meu estilo cozinhar e muito menos ter muitas coisas na cozinha. Mas eu já tive. Então eu comprava coisas, comprava e não usava. Então eram coisas totalmente desnecessárias. Então eu já tive essa questão de comprar aí coisas que eu não usava. Então desde produtos de beleza que eu já comprei e usava um pouquinho e depois não usava mais, produtos de limpeza e produtos para casa, essa questão de decoração. Então eu já tive esse excesso de consumismo que eram coisas que não cabiam na minha vida, não faziam parte do meu estilo de vida. Então, eu já comprei muito aquelas jogo americano, aquela coisa de mesa posta, porta-guardanapo, aquela coisa linda. No Pinterest é maravilhoso, fica aquela mesa linda. Mas eu nem recebo visita em casa, eu nem coloco direito uma mesa posta ali para mim e para o meu esposo, a gente até coloca um jogo americano ali basiquinho. Mas não vou ficar colocando guardanapo, porta-guardanapo, uns negócios de copo, taças e tudo mais. Então, não faz parte da minha rotina. E mesmo assim, eu acabava gastando porque eu achava bonito. Então, eram basicamente gastos totalmente desnecessários. Talvez você tenha aí na sua casa, na sua vida, algum gasto que você faz que não faz parte do seu estilo de vida. Que às vezes a gente faz sem nem perceber por que faz. Hoje então, com o minimalismo, eu já destralhei muita coisa, todas essas coisas desnecessárias já saíram fora da minha vida. Então eu tenho um pouco mais de pratos para quando eu recebo visita, mas não tenho mais aquelas coisas de mesa posta, tenho 2 kits de jogo americano só, então quando vem mais gente eu uso um que tem 8, que é de crochê que minha mãe fez, aí tem um outro que tem 4 e o que a gente usa todo dia que tem 2, né? Então assim, se vem mais pessoas, eu ponho um, se vem mais, e eu vou revezando nesses 3 joguinhos americanos aí. E outras coisas de decoração de cozinha, de tudo, eu já destralhei tudo. Tudo que era desnecessário, eu retirei da minha vida e principalmente eu parei de comprar. Porque eu percebi que é lindo sim, na loja é lindo, maravilhoso, vasos de plantas lindos, né, aquela coisa. Mas não é funcional para mim, é um dinheiro totalmente gasto de uma forma totalmente desnecessária que vai ficar ali parado, às vezes nem cabe na minha casa e às vezes não faz parte do meu estilo de vida. E o 6º gasto, que me deixava cada vez mais pobre, não é um gasto na verdade, é um comportamento. E eu ficava me comparando com as pessoas e comparando com o que elas compravam, com o que elas faziam e eu queria fazer também. Então talvez seja alguma questão emocional que a gente tem que trabalhar, essa questão de comparação com as outras pessoas. E eu me comparava muito. Então, o que acontece? A gente acaba se comparando e quer fazer o que as outras pessoas estão fazendo, ou quer comprar o que elas estão comprando. Principalmente para quem tem rede social. E a rede social estimula muito isso, né? Então, todo mundo posta que viajou para tal lugar, que comprou tal coisa, que está em algum restaurante que é mais legal. E eu vi aquilo, eu falava, nossa, mas minha vida é tão chata, né? Eu não tenho isso aqui, eu não comprei e tal. Eu ia lá e comprava, parcelava no cartão mesmo, em 10 vezes e vamos comprando, vamos fazendo aquela questão. Se todo mundo está comprando, eu também vou comprar. E aquela sensação de pertencimento.
Mas eu comecei a perceber que isso só estava minando minhas finanças. Eu gastava muito mais do que eu precisava e aquilo lá para mim era indiferente. Passava um tempo, eu percebi que não era para mim aquela coisa. Então, às vezes eu comprava achando que eu ia gostar e depois não gostava, não era para mim, não era o meu estilo, não era às vezes uma viagem, algum passeio, não era o lugar que eu queria ir. Então, assim, eu realmente parei de ter esse comportamento, de me comparar com as pessoas. E a primeira coisa que facilitou eu parar essa comparação foi sair do Instagram e das redes sociais. Então, como eu não tenho, eu não vejo quem está comprando, quem está passeando, eu não vejo nada. Então, não tem como eu ficar com essa vontade, né, de ir a algum lugar que as pessoas estão indo só porque eu vi em algum lugar e acabei me comparando. Então, essa comparação ali nas pequenas coisas, a gente acaba assim tendo, né, com a vida das outras pessoas, mas eu diminuí bastante, principalmente com a diminuição de olhar as redes sociais e ficar vendo o que as pessoas estavam fazendo. E o 7º erro, por incrível que pareça, é não investir em conhecimento. Eu tenho certeza que talvez você também passa por isso ou já passou por isso. Quando a gente não sabe, não tem conhecimento nenhum dessa questão de finanças, você não estuda nada, você acaba ficando realmente perdido. Você não sabe nem como fazer, economizar em alguma coisa para poder organizar suas finanças, ou para poder comprar alguma coisa. Então, eu não gastava com conhecimento, eu não gastava com a minha evolução. Então, eu acabava achando que fazer alguns cursos é desnecessário, eu não vou gastar tanto com curso e tal. E eu percebi que realmente isso estava me atrapalhando. Porque se eu soubesse alguma coisa mais de finanças, alguma coisa melhor de administração financeira, eu já tinha parado de gastar há muito tempo e a minha situação financeira estaria melhor. Então, não investir em conhecimento, talvez não precisa ser investir dinheiro, tá? Pode ser investir tempo. Porque a gente pode sim pegar um tempo para ler um livro de finanças, ler um livro de administração financeira ou até mais fácil, aqui no YouTube. Tem tantos vídeos aí de influenciadores que falam de uma forma muito simples e explicam qual a melhor forma de você economizar, o que você pode fazer uma renda extra e tal. Então, você tendo conhecimento de várias coisas, você consegue sim olhar como se estivesse olhando de fora para as suas finanças e perceber que algo está errado ali. E talvez você já até perceba, mas você não sabe o caminho que você precisa trilhar. E hoje no YouTube tem vídeos maravilhosos explicando muito bem sobre várias questões financeiras. Então você não precisa investir dinheiro no seu conhecimento, mas invista tempo. Assista vídeos que vão te levar a um outro patamar para você conseguir sim administrar as suas finanças e parar de gastar mais do que você deve. E o 8º erro, que eu acho que é o pior deles, é que realmente eu pensava que o dinheiro iria me trazer felicidade. Eu sempre pensei que quanto mais eu tivesse as coisas, né, que eu era realmente consumista, quanto mais coisas eu tivesse, coisas melhores, eu ia ser feliz. Então, realmente eu comecei a perceber com o minimalismo que isso estava realmente me deixando cada vez mais pobre. Porque eu comprava cada vez mais e mais e mais e aquela felicidade, aquele vazio não resolvia. Então, assim, aquela felicidade que eu buscava comprando as coisas nunca chegava. E eu sempre estava em procura de mais e mais e uma coisa melhor. E até eu tinha sonhos que nem era o que eu realmente queria de verdade. Então, comprar um carro muito além do que os carros que eu convivo aqui. Então, eu já contei num vídeo que eu falo sobre se dinheiro traz felicidade ou não. O que eu aprendi com o minimalismo é essa questão de entender que o dinheiro, basicamente, ele sozinho, só para comprar as coisas, ele não traz felicidade. Ele traz o conforto, para você ter conforto, conseguir comprar, ir em passeios que você tem vontade, comprar o que você precisa. Até para você ter esse desfrutar da sua vida, você precisa de dinheiro sim. Mas antes eu percebia que não era essa sensação que eu tinha, era a sensação de que eu tinha que ter dinheiro, porque eu tinha que comprar para poder ser feliz. Então, a minha felicidade estava vinculada a compras, estava vinculada a comprar alguma coisa, que eu realmente comprava aquilo, naquela hora eu ficava feliz. Passava um tempo,
já não tinha mais essa sensação de felicidade, já não era mais tudo aquilo que eu estava pensando. Então, o dinheiro traz felicidade, eu acabava associando muito que comprar as coisas me deixaria feliz, né? Me traria essa felicidade que eu achava que eu ia ter. Mas não é bem assim. Então, hoje em dia, eu consigo perceber que o dinheiro, sim, ele vai me dar conforto, eu vou ter as coisas que eu tenho vontade, mas para realizar os meus sonhos. E essa questão de comprar coisas que nem é o que você gosta, comprar um sonho que talvez é de outra pessoa, às vezes uma outra pessoa falou que para você ser feliz, ou você acha que para você ser feliz você tem que ter um carro importado. Se for, tudo bem, tá? Você tem que morar numa mansão, você tem que... Cada um tem o seu essencial. Mas eu levava isso muito para a questão de eu só vou ser feliz se eu comprar tal coisa, só vou ser feliz se eu tiver alguma coisa. E isso, eu não saía desse ciclo vicioso de compras, então era aquela corrida dos ratos, né, que muita gente fala, que eu ficava trabalhando para comprar mais, para trabalhar de novo, porque eu precisava para pagar e aquela coisa, e eu nunca tinha um descanso, eu nunca tinha aquela felicidade que eu realmente buscava. E eu hoje percebi que não é bem assim. Eu sou feliz com as coisas que eu tenho muita vontade de ter algumas coisas, de ter sim mais dinheiro para buscar alguns confortos aí que eu quero, né? Viajar mais vezes por ano, conseguir ir em restaurantes que eu quero conhecer lá em São Paulo. Então, assim, tem algumas coisas que realmente precisam de dinheiro para poder a gente usufruir, né? Mas eu não preciso, não necessariamente estar comprando as coisas para poder ser feliz. Então, hoje eu percebo que o valor do dinheiro está mais em suprir as minhas necessidades básicas do cotidiano e não em ter cada vez mais e mais coisas. E acho que esse foi um dos pensamentos que mais mudou, que o minimalismo mudou na minha vida e que eu fui realmente percebendo que eu só estava com essas coisas que eu fazia, com essas atitudes, eu estava ficando cada vez mais pobre, tanto pelas ações quanto pelos comportamentos mesmo, de gastar mais, de fazer umas coisas totalmente descontroladas, achando que, né, que eu ia conseguir pagar tudo com o salário recebendo um tanto e gastando duas vezes mais, né? Então, eu percebi que realmente esses erros estavam me deixando cada dia mais pobre e foi com o passar do tempo que eu fui tirando esses erros, diminuindo. O minimalismo foi me mostrando que a minha vida não precisa ser associada a comprar as coisas, a ter as coisas para eu poder ser feliz. Esses então foram os 8 erros que me deixavam cada vez mais pobre. Mas esses erros se transformaram em aprendizados valiosos. Eu consegui entender o que estava acontecendo na minha vida e fui mudando. E hoje eu já não tenho mais esses comportamentos e consigo sim organizar as minhas finanças com muito mais facilidade. E como eu sempre falo aqui, o minimalismo financeiro não é você parar de gastar, não gastar com mais nada, e sim você fazer gastos conscientes com o seu estilo de vida, com o que você gosta, com as coisas que são importantes e essenciais para você. E isso eu posso dizer com toda certeza, foi uma das maiores transformações que o minimalismo trouxe para a minha vida. Esse olhar um pouco diferente do que realmente era importante para mim, desde as coisas de finanças até os erros que eu cometia no meu dia a dia, que estavam me levando para o buraco. Agora eu quero saber, me conta aí nos comentários se você comete algum desses erros ou já cometeu, e me conte aí se você conseguiu uma outra alternativa, conseguiu melhorar, ou se esse vídeo foi importante para você conseguir ver onde estão os erros que estão te deixando cada vez mais pobre. Me conte aí que eu vou adorar saber. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!